que aquilo que a gente visualiza já é o lugar que a gente vai chegar, já é o sim de Deus. Uhum. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mais Fala Em, o único podcast onde o apresentador tem que tomar cuidado para não falar mais do que o convidado. E hoje temos a honra de receber Vanderlei Amâncio. Vanderlei, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Mais Fala Em. Eu fico muito grato, até porque temos uma vivência, né? Temos uma parte de uma história construída juntos. E estar participando desse podcast aqui para mim é uma honra, é uma alegria tamanha, porque eu vejo que está acontecendo coisas maravilhosas, extraordinárias na tua vida. E você que sempre foi um cara muito esforçado, muito dedicado, muito genuíno. Então, irmão, parabéns. Já nesse início desse podcast, eu te desejo muitas bênçãos de forma abundante, cara, na tua vida. E obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigado. Para vocês entenderem, o Vanderlei, ele precisa... Eu até tenho a estranheza, né, do Vanderlei. Lelei, para os mais próximos. Vulgo Lelei. Mas o Vanderlei veio de Goiás para participar aqui com a gente, então é uma honra recebê-lo. E agradeço pelas palavras. Isso aqui foi pensado para que a gente pudesse realmente trocar ideia e realmente compartilhar com as pessoas aquilo que a gente carrega dentro da gente. Então, muitíssimo obrigado. Vanderlei, não tem como eu começar de maneira diferente. Eu costumo dizer que essa pergunta faz a gente trabalhar um pouquinho a nossa mente. Qual que é a primeira lembrança do Vanderlei na infância, criança? O que o Vanderlei tem de marcante, aquela primeira marca de falar assim, ou de uma brincadeira, ou de em que momento isso acontece? Que momento que o Vanderlei se enxerga uma criança que tenha consciência do que está acontecendo com ele? Em que momento isso acontece para o Vanderlei? Bom, eu tenho, falando dessa retrospectiva do tempo, eu tenho várias lembranças que eu poderia relatar aqui. Mas uma lembrança que me traz muito contentamento, muita alegria, é a lembrança do meu primeiro dia, quando eu comecei a tocar na igreja, né? Foi um momento de muita alegria, não só para mim, com 8 anos de idade, mas para os meus pais, pessoas próximas. Então, relembrar desse momento me traz muito contentamento, muito orgulho da pessoa que eu sou hoje, né? Pelo histórico de tantas coisas que eu passei. E bacana você falar que a questão musical, porque eu acreditei que seria um pouquinho antes dessa questão, porque eu ia perguntar exatamente sobre isso, porque conversando com algumas pessoas, eu tive a percepção que com 11 anos, quando eu comecei a tocar, eu comecei a tocar um pouco cedo na igreja, mas o quanto era um desejo pessoal ou um desejo do ambiente onde a gente está inserido. Legal. E eu acho que é válido também te fazer essa pergunta, porque você ainda foi mais novo ainda, com 8 anos de idade. E de olhar tudo que estava acontecendo daquele movimento e olhar e falar assim, eu quero ser pertencente, fazer parte, ou o desejo ardente da música. Então, assim, isso não quer dizer que esse desejo ele aflorece em um outro determinado momento da vida, isso a gente sabe. Certo. Sabe da paixão que você tem pela música. Mas eu falo assim, naquele momento com 8 anos, você fala de lembrança, como que o Lelei hoje, parando para olhar com a maturidade, com a experiência, ele avalia aquele Lelei com 8 anos ter começado a tocar? Era do ambiente, era do convívio, era de ser já ter a vontade de pertencer àquele grupo, ou era já com 8 anos a música? Lucas, você disse que achou que eu iria um pouco mais longe, né? Nessa retrospectiva do tempo. Me veio aqui em mente um momento também que me marcou muito, vou só abrir aqui um parêntese, para a gente não deixar passar, de quando eu tive uma enfermidade. Essa enfermidade ela foi adquirida por conta da urina do gato. Eu tinha 3 anos e meio de idade. E esse processo foi um processo que me marcou muito, por quê? Foi um processo que doeu.
né? E nós bem sabemos que todo processo de evolução, ele causa dor. Uma coisa é você se acomodar com essa dor, e outra coisa é você se adaptar à dor e tentar vencê-la, né? Tem até na minha bio do Instagram que a dor é um fato, superá-la é uma opção. Então, assim, eu me lembro muito bem disso e me marca porque foi um momento que eu vi a medicina, que fez tudo o que eles podiam fazer, eles olharem para os meus pais, e é muito nítida essa lembrança para mim, e falar, olha, o teu filho não tem mais chance de vida, ele vai morrer. A qualquer momento ele vai morrer, porque já generalizou no sangue. E realmente eu morri. Eu fiquei por uma média de umas 8 horas morto, já sem vida. Só que os meus pais, devido ao impulso da fé, eles me levaram, em vez de me levar para o hospital, me levaram para a casa de um irmão, para que ali fosse feita uma oração. E nessa oração, esse irmão, ele me ungiu. E na unção, Deus devolveu minha vida com meu sangue limpo. Então, assim, me marca muito isso, ao lembrar, com os 3 anos e meio de idade, porque eu me lembro de todo o cenário da dor. Óbvio que eu não me lembro do cenário da morte, né? Muito nítido isso. Mas me lembro muito bem do cenário da dor. Então foi algo que me marcou, porque hoje, já na vida adulta, eu acredito piamente que todo deserto, ele tem um porquê de Deus. E ele também traz uma mensagem de Deus dentro desse deserto. Basta a gente passar a olhar para dentro do deserto e não para fora. A maioria das vezes a gente procura Deus do lado de fora. E ele está dentro do deserto, nos transmitindo uma mensagem lá. Então esse marco me trouxe muito, assim, muitas experiências, muito aprendizado. Agora, voltando para o lado da música, o que foi que compurgiu meu coração? O que foi que me gerou aquela ambiente? Com certeza, porque minha mãe tocava e eu estava na barriga dela, chutando a barriga dela enquanto ela dedilhava o órgão. Então, ao lado do meu pai, quantas vezes ao lado do meu pai tocando. Então, o ambiente gerou esse impacto, esse desejo, e eu acredito muito no dom. Eu acredito muito na questão do dom e também na questão do talento, porque eu tive poucas experiências de 12 anos para trás, eu tive pouquíssimas experiências de brincar na rua. Minha mãe, por questão de cuidado, segurança, ela preferia que eu ficasse dentro de casa do que acessando a rua, né? Pode startar. Show. Então, Lucas, eu acredito muito que foi o ambiente, né? Porque eu sempre estive ali junto com meu pai, do lado dele, tocando, vendo a minha mãe dando aula de órgão, de piano na minha casa. Então a ambiência, ela realmente transforma. Acredito sim no dom, né? Humildemente falando, sem vaidade nenhuma, acredito sim no dom, acredito também no talento, que são duas coisas diferentes, né? Até porque, por eu não ter facilidade, acesso à rua, para brincar na rua, por questão de segurança da minha mãe, hoje eu entendo, ela um dia comprou uma gaitinha dessas de boca na feira e me deu. E eu não tinha noção nenhuma do que era música, do que era tocar. Eu não tinha noção nenhuma. Naquela época, obviamente, a gente não tinha a facilidade que tem hoje de acessar a internet, ter acesso à informação com muita rapidez e facilidade. Eu comecei a soprar aquilo, e no que eu comecei a soprar, fui fazendo a junção das notas e tirando já melodias, das quais eu já conhecia. Então, a minha história musical, ela começou com uma média aí de uns 5 anos de idade, com uma gaitinha de boca. Aí depois eu passei para a flautinha doce, e aí foi aonde eu consegui ter a percepção de que eu sempre tive um ouvido absoluto, né? Porque não foi olhando partitura. Sempre foi coisas que eu tirava da cabeça, ou eu ouvia, acompanhava, e nisso veio vindo, e eu me tornei o músico que eu sou hoje. Sou muito grato por isso, cara. É algo que me alegra muito. E ainda no assunto música, Lele, em que momento essa chave virou de ambiência para desejo? Porque eu acredito muito que tem uma diferença que é muito importante as pessoas entenderem, porque assim, para mim, música, ela foi totalmente por ambiente. Eu fui tomar gosto, tinha 14, 15 anos, quer dizer, eu já convivia com música desde muito cedo, que meu pai ensinava, minha mãe ensinava também, da mesma forma.
A minha casa vivia cheia de gente. E só que era totalmente ambiência. Tanto que com 13 anos, uma época, me revoltei e falei, mano, não quero mais isso. Porque não é um negócio que eu quero. Eu tava fazendo por causa do ambiente. Legal. Porque eu brinco que as pessoas olhavam pra mim, e você vai entender o que eu quero dizer. Pô, seu pai faz isso, e por que você não faz? Faz sentido. Meu pai improvisa pra caramba. Eu não tenho esse dom da improvisação. Sempre, quando estudei música, quando foquei em estudar, sempre fui um cara técnico. De leitura, de partitura, de pegar um negócio que a pessoa falasse assim, meu, isso aqui pra ler, O eu lia erudito e da vida, executava. né? Agora, não, faz uma melodia. Quando eu fui aprender algumas coisas sobre improvisação, eu brinco que eu fazia improvisação decorado. Meu pai me ensinava determinados hinos, e aí fazia acordes, e aí, enfim, fazia. Só que as pessoas falavam, caramba, né? Legal, construção de acorde com 9 notas para fazer harmonia. Era decorado. Porque eu tinha a técnica de decorar, mas não tinha a técnica de improvisar. Legal. Então, em que momento isso vira ambiente para desejo, para falar assim, não, isso aqui eu quero para minha vida, isso aqui eu vou ter para minha vida toda, porque eu desejo isso. Essa pergunta é uma pergunta legal, muito boa e inteligente, né? Esse desejo, ele, com muita facilidade, eu vou te responder isso. Aos 12 anos de idade, eu fiz o concerto nas águas, eu me batizei na instituição CCB. E, óbvio, a igreja ela tem as regras. E a regra da CCB é, você só toca num culto à noite ou num batismo, se caso você já for batizado. Legal? E o que eu acho interessante é que o desejo, ele partiu naquele dia que eu batizei. Porque quando terminou o meu batismo, eu voltei para sentar ao lado do meu pai. E o meu pai tocava, na época, o mesmo instrumento de categoria que foi o que eu comecei, bombardino, o famoso eufone hoje, né? E meu pai foi até o encarregado e falou, rapaz, ele acabou de batizar, você não acha que dá certo dele já tocar no batismo? Porque eu já vim com o desejo de tocar no batismo. Então o desejo nasceu ali. Houve essa troca, essa mutação de ambiência para desejo justamente aos 12 anos de idade. E nisso foi aflorando mais porque eu fui conhecer os encontros musicais que a gente conhece como tocata, né? Que a gente junta os amigos, toca, e aí esse desejo foi aflorando cada vez mais. Por quê? Eu tinha desejo de participar das tocatas, só que para participar das tocatas eu tinha que ter pelo menos uma noção básica de saber tempo, algum tipo de improviso. E nisso foi aflorando cada vez mais até se tornar o que realmente se tornou, o nome Lelei da tuba. Né? Vanderlei, e em que momento o Lelei se encontra com o que a gente costuma brincar, né? Com o princípio da vida adulta. Trabalhar, correria do dia a dia, no sentido de independente, eu acredito que todas as pessoas, com a condição que esteja, ela vai encontrar esse momento. Tem gente que encontra com 30 anos. Certo. Porque a condição da família pode proporcionar isso. Em que momento o Lelei ele se encontra com esse momento? Não, eu preciso trabalhar, preciso ajudar em casa, preciso ter o meu dinheiro. Em que momento o Lelei começa algo no sentido de agora eu preciso começar a fazer minhas correrias, agora eu preciso me mexer. Em que momento isso começa para o Vanderlei? Novamente o menino Lelei se encontra num cenário de dor. Aos 12 anos de idade, minha mãe faleceu aos meus braços com câncer. E meu pai, para achar um caminho de fuga, para amenizar a dor do luto, ele se voltou ao alcoolismo. Caramba. E nisso, o menino Lelei, o menino Vanderlei Amâncio, aos 8 anos de idade, ele já tomou posse da vida adulta. Meu primeiro trabalho, aos 12 anos de idade. Meu primeiro trabalho foi uma irmã da igreja, ela fazia salgados, e ela depositou em mim confiança. Então, vem aí agora uma questão bem interessante para a gente pensar. O menino que até os 12 anos não tinha acesso à rua, morando dentro de uma periferia, onde tudo acontece. Não vou detalhar aqui porque não faz sentido. Aí, de repente,
no luto, vivendo ainda as dores e as fases do luto, ele precisa tomar posse do Vanderlei adulto, na infância com 12 anos de idade. Caramba. Vencendo o pai com o alcoolismo, vencendo a dor do luto, vencendo a primeira experiência de contato com humanos na rua, vendendo, trabalhando. Indo de uma esquina para outra, sozinho, sem a mãe pegando na mão, sem a mãe falando, cuidado, olha o carro, não atravessa agora. Então, a vida adulta para mim, ela começou com 12 anos de idade, e eu acredito que nas piores dores que um ser humano pode passar, pode viver, que foi a dor do luto. E ali começou a minha trajetória como vendedor. Uhum. Vendia salgados na porta de uma empresa por volta de umas 5h40 da manhã, que era antes do pessoal do turno das 6 entrar, eles tomavam um café. Aí quando terminava esse turno, quando era dia ensolarado, eu vendia sorvete. Quando não era dia ensolarado, desculpa a emoção. Esquenta a cabeça não, foi o que eu falei. A gente tá trocando ideia, conversando, é pra se abrir, é pra... Eu pegava uma carriola e ia pegar ferro velho na rua, papelão, junto com outro companheiro. E ali por volta de meio-dia, mais ou menos, de quinta-feira para frente, eu cuidava de carro, né? E quando terminava o expediente desse local, onde a gente conhece aqui em São Paulo como sacolão, né? Uhum. Lá em Goiás o pessoal chama de verdurão. Uhum. Aqui é sacolão. Sempre quando terminava esse expediente, eu ia para dentro do ambiente para ajudar o rapaz do açougue, por nome de João. Eu ajudava ele a limpar o açougue, porque ajudando ele a limpar o açougue, ele me dava a mistura, que seria a mistura da semana. Salsicha, frango, asinha, pé de frango e assim por diante. E a dona Nerci, que era a dona desse ambiente, sacolão, ela deixava a gente entrar para poder pegar o que tinha sobrado ali. A xepa. Então, nisso, eu e esse amigo meu, nós fazíamos algumas sacolinhas e todo o término desse expediente, que a gente terminava de cuidar dos carros e fazia todo esse trâmite que eu falei, nós íamos fazer algumas visitas para pessoas acamadas, né? E a gente dividia aquilo que a gente ganhou para poder abençoar a vida dessas outras pessoas. Caramba. E, cara, foi uma experiência tão maravilhosa, cara. Eu agradeço muito a Deus, cara, por ter me colocado ter deixado eu estar nesse cenário de dor. Porque eu vi tanta coisa linda, cara, tanta coisa bonita acontecendo, obras, milagres. Eu aprendi coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu aprendi a valorizar o ser humano como um ser humano. Não por conta do seu dinheiro, por conta do carro, da casa, não, por ser um ser humano. E depois disso, consegui um emprego registrado numa fábrica de fralda. Trabalhava meio período, depois desse meio período eu saía e ia fazer essas coisas que eu já fazia, né? Não parava. E tocava, congregava, tocava todos os dias, congregava todos os dias. Eu cheguei a andar, cara, quase 20 quilômetros com o instrumento nas costas para não faltar o culto, pelo desejo de tocar, pelo desejo de servir, entregar alguma coisa para Deus, né? E só que eu voltava para minha casa, o cenário era o mesmo. Caramba. Escassez de alimentação, o pai tomado pela bebida, e no outro dia eu tinha que acordar cedo e sair para a labuta. Então, para não esticar muito esse assunto, a minha vida adulta, ela começou, com muito orgulho eu falo isso, num cenário de dor, aos 12 anos de idade. Caramba. É assim, é o que eu comentei. O podcast ele é feito para a gente poder falar e a gente descobre tanta coisa no sentido de
a descoberta, né, do sentimento de como a gente encara e como a gente enfrenta, né? Como a gente passa por isso, igual você comentou, né? E ainda agradece a Deus pela oportunidade de falar, eu pude passar por isso e aprendi com isso. Isso é muito bacana e é um ponto de vista no sentido de você conseguir olhar e falar assim, poxa, eu tiro lições que eu vou levar para minha vida, tiro experiências que eu vou levar para minha vida e principalmente eu exerço a minha fé de forma a poder acreditar, inclusive, em coisas que as pessoas não conseguem explicar pra gente. Na Terra tem muita coisa que a gente tem a possibilidade de ver que a gente não consegue explicar. Mas a gente consegue sentir, presenciar, a gente consegue ter isso. Porque Deus tem essa misericórdia com a gente. Sim. De permitir que isso aconteça. E Lelei, trazendo também ainda ali para a época da nossa juventude, né? Tem o Lelei que encontrou com essa vida adulta, mas sempre se manteve, e aí é uma uma percepção minha no sentido de a gente andava junto, tinha um grupo de amigos que estava sempre junto, e isso não te abatia, principalmente quando a gente se reunia para estar todo mundo tocando, conversando, mas chega aquele momento ali que é a fase que eu costumo brincar, que foi aonde todo mundo começou meio que já começar ali a procurar seus pares. E chega um momento, inclusive, que após um período, depois dessa procura dos pares, o Lelei pai também, né? Então, conta pra gente esse processo desses anos, porque foram alguns anos nesse processo, né? Não é uma coisa que, quando eu falo assim, parece que tá falando que não. Foi tudo muito rápido. Mas trazendo pra gente os momentos, né? Trazendo os momentos disso para a gente poder passar contando ainda por essa trajetória do Vanderlei. Porque eu acredito muito nisso, né? A nossa história, ela é escrita e quando a gente para relembrar, a gente entende muita coisa que nós escrevemos, fizemos ali a nossa marcação. E eu gostaria de ouvir de você desse momento, porque a gente era, assim, eu acredito que a gente era tudo muito novo. E como foi para o Lelei esse pedaço, esse momento, nesse sentido de descoberta, que para a gente ainda era tudo muita descoberta, né? Sim. Rapaz, você tocou num ponto que dificilmente eu acesso ele, né? Porque é um passado que já foi rompido e superado, né? Mas no pouco que eu posso abrir aqui, desse meu primeiro momento, dessa primeira experiência, como você falou, chega um dado momento que cada um vai procurando os seus pares, né? Eu já conheci uma pessoa que é a mãe da minha primeira filha, e ex-mulher. Já conhecia porque a nossa família era uma família muito próxima já, né? E meus ex-cunhados, que são amigos meus e pessoas que eu respeito muito até o dia de hoje, eles eram pessoas que estavam também sempre dentro da minha casa, todo domingo, todo final de semana. A minha mãe deu aula de música para minha ex-mulher, né? Então, assim, foi uma experiência, eu não posso falar que foi uma experiência ruim, porque foi uma experiência que eu também aprendi muito. Sim. Eu acredito que ambos evoluímos. E hoje eu entendo que a nossa vida, ela é contida de fases. Fases têm início, meio e fim. Sim. Então nós tivemos um início, tivemos um meio e tivemos um fim. E hoje eu fico feliz porque ela é uma pessoa que tá bem, tá feliz. Eu também, graças a Deus, estou bem, estou feliz. Mas falando do ponto principal, filha, a minha primeira experiência como pai foi, assim, absoluta. Foi muito ímpar, né? Eu acompanhei todo o processo, acompanhei o parto, como acompanhei agora do meu menino mais novo, Davi. Então, assim, é muito único, né? Eu acredito que nessa terra, exceto a presença do ser divino chamado Deus, quando nos toca, não existe algo tão
tão assim, tão lindo, tão único quanto ser pai. Então, hoje ela tem 15 anos de idade, que é a Emily, né, minha primeira filha. Sou o pai do Isaías, que tem 5 anos de idade, que é o meu... Nossa, que menino. Ele é sensacional, eu amo demais. Amo todos, mas eu tive uma experiência com o Isaías e uma experiência de milagre também. Tenho o Davi agora com 7 meses que encanta o ambiente todos os dias. Então essa experiência de pai é maravilhosa, cara. E assim, Lele, eu acredito que passar por esse assunto, igual eu falei, é passar pela história só. É Sim. uma passagem e sabendo o quanto isso é algo superado, resolvido, vocês estão bem, então eu acredito que é só mais pelo sentido que, às vezes, algumas pessoas acreditam que há necessidade de você olhar para um determinado momento da sua vida e, em vez de lições, aplicar ódio, rancor. Não, é lição. Tudo. Tudo é uma lição. Qualquer momento, você tem a possibilidade de aprender. Só que você tem que estar aberto ao aprendizado. E o casamento ele é construído por 2 pessoas. Exatamente. Né? Então, se existe o início de uma construção, e existe ali uma demolição, uma desconstrução, foi por culpa dos 2. Então, aqui o que eu quero falar não é sobre culpa, é justamente sobre o que eu pautei, sobre aprendizado, sobre experiência, o quanto evoluímos, o quanto amadurecemos, o quanto decisões que tomaríamos lá atrás de uma forma, hoje tomamos de uma forma mais consciente. E hoje, graças a Deus, eu sou casado, muito bem casado com a minha esposa, a Thalita, já vai para 9 anos que nós estamos casados. Ela foi uma mulher que me trouxe essas 2 realizações que eu sou extremamente grato a Deus para o resto da minha vida, que é de ser pai. É uma pessoa que acredita em mim e não acredita em mim pelo que eu sou hoje. Sim. Ela decidiu acreditar em mim quando eu ainda não tinha nada construído, ou talvez estivesse ali construindo, né? Então eu sou muito grato a Deus pela vida dela, sou muito grato a Deus por ter essa dádiva de ser pais de 3 filhos maravilhosos, que me trazem muito orgulho, que me fazem amar a vida cada vez mais, porque eles existem também. E Vanderlei, em que momento dessa trajetória começa o momento que o Vanderlei começa a procurar? E aí eu falo procurar porque, assim, talvez seja um termo um pouco mais genérico, mas em que momento o Vanderlei desperta para a busca do conhecimento da alta performance, da busca do autoconhecimento, de entender a dinâmica de comportamento humano? Em que momento isso aflora para o Lelei no sentido de não só do estudo ali, no sentido de aquisição, mas de estar com pessoas que te transmitem essa experiência? Eu sei o quanto, por exemplo, quando você vem de Goiás para cá, a grande maioria das vezes é buscando cada vez mais ainda esses aprimoramentos. Mas em que momento o Lelei desperta para esse novo momento? Porque assim, eu costumo dizer, né, que o conhecimento olhando de fora, o Lelei sempre teve atrás daquilo de estar em movimento. Pô, se aqui não está dando muito certo, eu, né, vou atrás, não vou ficar parado, não vou esperar. Legal. E você contando esse conceito da sua infância de virar, isso fica mais nítido que você já veio aplicando no sentido, eu preciso resolver, eu tenho a dor, mas eu preciso resolver ela. Mas em que momento desperta essa busca pelo conhecimento do comportamento humano? Legal. Lucas, é uma ótima pergunta também. Eu gosto de participar de momentos, de situações onde a gente se depara com perguntas inteligentes, perguntas diferentes. Eu acho legal isso daí. E você está trazendo muito isso porque já é a 3ª pergunta que você faz dentro dessa modalidade que eu admiro. Então, assim, quando eu comecei a ter pequenos insights, foi quando eu trabalhei dentro de uma empresa como analista de suporte. E eu comecei a admirar as pessoas entrando, os diretores da empresa, tudo com terno, gravata, aquele perfil bem nobre, sabe? Eu admirava aquilo. E eu percebia que, como era o time comercial da empresa, eles vinham para poder apresentar a empresa para determinados clientes. E eu comecei a ter aqueles insights, aqueles desejos de liderança, né? Aí foi onde eu comecei a entregar mais da minha energia.
Hoje, em palavras, eu tenho consciência. Lá atrás eu ainda não tinha essa consciência de hoje. Mas hoje eu tenho a consciência de que aquilo que a gente visualiza já é o lugar que a gente vai chegar, já é o sim de Deus. Né? E eu já visualizava, eu de terno e gravata apresentando a empresa para outras pessoas. Então eu comecei a concentrar mais energia no trabalho que eu fazia, com mais precisão, com mais excelência. E aí tive a oportunidade de liderar uma equipe de 120 colaboradores de venda. Então foi aonde eu comecei a ter mais contato humano com pessoas, instinto de liderança, né? E isso foi aflorando cada vez mais em mim, ao ponto de eu ganhar a oportunidade de trabalhar no RH da empresa. Caramba. Então eu fui gestor de RH durante quase 4 anos. Novamente, lidando com pessoas, porque eu era a pessoa que gerenciava e era a pessoa que entrevistava novos candidatos. Certo? Então eu ouvia muitas histórias, me conectei com muitas histórias. Depois disso, eu fui para a parte comercial da empresa. Aí eu passei a ser a pessoa de terno e gravata que apresentava a empresa para outras pessoas. Só que eu já tinha visualizado aquele cenário para mim. E acontece. Eu acredito que tudo aquilo que Deus te deixa ver é porque Ele já está dizendo sim para você. Você só precisa passar o processo, né? E aí, Lucas, logo após, teve alguns fatos, acontecimentos que incluem o rompimento do primeiro relacionamento. Teve o luto do meu pai 20 dias antes do meu primeiro casamento, também que foi algo repentino. Ele não era uma pessoa doente, né? Então, assim, eu fui para Goiás. E quando eu fui para Goiás, eu tive acesso à empresa de multinível, que hoje eu também sou muito grato a essa empresa, porque foi dentro dela que realmente a minha cabeça abriu para o aprendizado, para a busca, para a leitura, porque até então, no passado, eu só me desenvolvia lendo a Bíblia, que obviamente é um livro mais completo que existe no mundo, né? Minha maior fonte de inspiração, Jesus Cristo, não tem outro. Mas dentro do multinível, participando de eventos, indo em treinamentos, indo em palestras, viajando para vários estados, liderando a minha equipe, que chegou a quase 300 pessoas conectadas a mim, eu comecei a ter esses reflexos de leitura de livro. Qual livro eu tenho que ler para desenvolver meu mindset, para desenvolver minhas habilidades? Aí foi pegando gosto. Porém, eu rompi o multinível, fui bem sucedido, dentro do meu ponto de vista, rompi o multinível e fui para a atuação dentro da Impacto Cases, junto com a minha esposa. Ela administrativo, financeiro e eu comercial. Eu peguei um projeto que ela já tinha pronto, muito bem desenhado, e coloquei ele para fora da caixa, abrindo mais outras 3 frentes de loja, que até então você conhece. E nisso eu tive a oportunidade um dia de conhecer o IBC, em um evento gratuito, foi convidado. Dentro dessa imersão de 3 dias, Zé Roberto, te amo, cara. Irmão, dentro desses 3 dias de imersão, José Roberto Marques, o famoso e respeitado Zé, do IBC, ele abriu com muita clareza e colocou estampado nos meus olhos qual era o meu propósito. O porquê que eu tinha vivido todo esse cenário de 35 anos de dor, de miséria, de escassez, de altos e baixos, sendo mais baixos do que altos, de percas e assim sucessivamente. Foi dentro do IBC, exatamente 5 anos atrás, que eu tive esse start, que ali eu falei, Deus me dá todos os dias 24 horas, e Ele me permitiu crescer e evoluir e amadurecer no caos, porque a minha história precisa se conectar com outras histórias, e eu sou um agente de transformação, uma linha de transbordo nessa terra. Foi ali que eu tive esse start. E dali eu comecei a fazer algumas certificações, todas diretas com o Zé. Comecei a participar de algumas outras imersões, inclusive tem um cara que tem o meu respeito absoluto, Pereira Amorim, faz questão de falar teu nome olhando para a câmera, porque é uma referência. É o #1 hoje em vendas humanizadas, reconhecido por Pablo Marçal, Carlos Wizard, Flávio Augusto, dentre outros grandes cheques. Né? Inclusive esse final de semana agora eu estarei com ele numa imersão. Então, além de amigo, é uma pessoa que me dá uma mentoria também. Aprendi demais
me ajuda a despertar cada vez mais essa vivência desse propósito claro que eu tenho. Então, foi exatamente há 5 anos atrás que eu tive a clareza, esse boom, dentro da casa do Zé, em Goiânia, em uma imersão de 3 dias, chamada DSP, Desperte o Seu Poder. Inclusive, o nome tem tudo a ver, Desperte o Seu Poder. E muito engraçado, Lele, que assim, ó, tudo isso que você está falando é uma percepção que eu acho muito bacana, principalmente trazendo para um ponto de vista que eu acho importante. A gente vem de uma criação de lar cristão, de dentro da igreja, e às vezes, isso, assim, nos últimos 15 anos mudou muito, mas às vezes a gente tinha a impressão que, igual você comentou, né, que a gente tinha uma base de conhecimento e de estudo que a gente só não percebia o quanto essa base de estudo ela é fundamental, ela é o alicerce, mas eu costumo dizer que às vezes a gente construiu um alicerce para um prédio e não conseguiu ver o primeiro tijolo desse prédio ser colocado, que é a primeira parede. Justamente. Por quê? Porque às vezes se fechou para o conhecimento externo. E esse conhecimento externo, às vezes, olhar para pessoas hoje e falar assim, que a gente está podendo conversar sobre isso e falar abertamente que, poxa, ó, eu busquei isso, foi através disso, eu tenho como fundamento a Bíblia, eu tenho como fundamento... Os nossos fundamentos, as nossas estruturas não mudam, porque a gente aprendeu isso. Só que a gente também aprendeu que... eu vou dar um exemplo do podcast. O podcast, a gente... era um desejo ardente há muitos anos. Quando se começou a falar em podcast no Brasil, eu já acompanhava alguns podcasts gringos sem saber inglês. Porque eu gostava da dinâmica de trocar ideia. Porque, assim, a gente se conhece há muito tempo. Você vai saber que é uma das características que eu sempre gostei. Falar e ouvir. E quando você fala tudo isso, você está trazendo para as pessoas a percepção de buscar conhecimento, buscar pessoas, buscar tutores, buscar mentores. São pessoas que elas vão te ajudar no seu processo. Porque às vezes fica nessa coisa, não, eu vou vivendo minha vida aqui e o dia de amanhã a Deus pertence. Não, ele pertence a Deus mesmo. Sim. Só que nós temos que fazer, porque quando... Eu acredito assim, Deus, ele entra no impossível. O que é possível tem que ser feito por nós. Porque senão não faz sentido. Concordo. Não faz sentido ter vida. Não faz sentido a gente estar aqui num processo, passando, se for pra gente não fazer nada. Senão seria dessa forma. Então, isso é muito válido e importante para trazer essa perspectiva das pessoas de buscar isso. Eu costumo dizer que eu sou um pouco xarope com essa questão de curso. Eu nunca gostei de estudar. Olha que louco. Na escola eu sempre fui um péssimo aluno. Só que assim, muita imersão, muito curso, muito tiro curto. O meu problema é com coisas tipo 2 anos de, não, vamos fazer um curso aqui. Eu tenho formação acadêmica e, rapaz, eu escolhi o que era mais fácil o meu ambiente, porque eu não via como estudar. Era só eu trabalhava 4 horas a mais, porque era o que eu fazia no meu serviço. Virei processista, virei formado em processos, porque eu já fazia isso de dia. Eu só estendia mais 4 horas. Complementava a noite. Só continuava mais 4 horas. E quando você traz essa perspectiva, principalmente para o jovem hoje, o que você pode dizer no sentido de olhar para que ele realmente busque, igual você comentou, eu vi esses tempos atrás, te acompanho, sabe disso, a gente conversa, o quanto você consegue transformar a feição de uma criança durante uma palestra. Por quê? Você está induzindo o jovem a sair do pensar no celular, sair do pensar dentro de uma tela, e começar a pensar nele, pensar nas atitudes, pensar como que entra esse momento do Lele também poder fazer isso com profissionais, com empresários, e também a mensagem para o jovem no sentido de transformação. Porque assim, vamos falar que quando a gente era jovem, você contou agora, você foi muito por intuição de olhar uma posição. Era uma intuição. Sim. Eu costumo dizer que é um desejo que Deus coloca no coração da gente. Mas você tem que seguir ele por intuição. A gente não tem um mentor. Foi o seu esforço e aquela vontade de Deus ajudando.
para a coisa acontecer. Então, se você puder passar para a gente um pouco dessa perspectiva, para que o jovem possa olhar para isso de maneira diferente. Eu acho que hoje o jovem está perdendo um pouco dessa linha, no sentido que tudo é tela, é só procurar. Ah, não vou ler um livro para aprender a entender melhor a mim mesmo. Entender como que eu funciono. Isso que você comentou, né? Com quantos anos demorou para você encontrar alguém que te ajudou a enxergar o seu propósito? E eu já estava dentro dele. Eu já estava vivendo ele, porque a minha vida sempre foi conectado em ambiente com muitas pessoas. Você sabe disso. Sim. Então, eu acredito muito no poder da escolha e da ambiência, porque eu tinha 2 cenários apenas. Eu não tinha outros. Eu não tive um mentor. Uhum. Na verdade, eu tive um mentor. Jesus Cristo, ele aplicava a mentoria em todos os ambientes religiosos que eu entrava, ambientes cristãos, né? Então eu tive ele como mentor, mas alguém fisicamente falando, para pegar na minha mão, para me direcionar, para me conduzir, eu não tive. Porque não foi meses, foram alguns bons anos que eu fiquei sem a ausência paterna do meu pai, sã, sem o álcool. Já não tinha a presença materna da minha mãe. Então, eu tive que, no meu íntimo, tomar certas decisões de adulto, sendo uma criança, e fazer escolhas de ambiente. Então, eu poderia escolher um outro cenário, que hoje eu provavelmente poderia nem estar mais vivo, ou trancafiado em alguma dessas celas nesse Brasil? Poderia. Como eu fiz a escolha e hoje eu estou colocado na posição que eu estou. Com família, com trabalho, com certificações, com base de conhecimento. Então, lidando com jovens hoje, porque eu faço ações solidárias, palestras solidárias em escolas, então eu estou atingindo um público aí de 11 anos de idade até 16 anos de idade, né? E eu vejo transformações a todo momento quando eu estou ali, no cenário, palestrando, interagindo com essa galera. Eu vejo assim, é nítido, a transformação acontece na hora. Dá 20 minutos, 25 minutos de palestra, a galera está se abraçando, chorando. Então, assim, hoje, o público está muito voltado à tela. Até nós, realmente, é verdade. Só que a tela, ela não vai tirar os momentos de dor. Ela não vai tirar. Eles vão acontecer, eles vão chegar. E quando chegar, a tua escolha em ficar somente na tela ou procurar ambientes diferentes. Prática de um esporte, sei lá, vai aprender a música, vai se conectar com outras pessoas fora do mundo virtual, aí é um problema. Porque pessoas ajudam pessoas, pessoas se conectam com pessoas, assim como histórias se conectam com histórias, beleza. Parece até uma frase clichê, mas não é. Até porque, com quem que você vai se conectar aqui? Em um ápice de depressão. E a depressão, ela não avisa quando ela chega e ela não avisa quando ela sai. Os sintomas que ela manifesta, você já está dentro. Não é que ela vai chegar, você já está dentro. E aí quais são as pessoas que você vai recorrer? Porque a pessoa depressiva, ela não quer falar com ninguém. Ela quer ficar sozinha, ela vai perdendo o desejo da própria vida. E aí o mundo digital. Então, eu vou até olhar para essa câmera aqui. Você jovem que vai ter acesso a esse podcast, porque eu faço questão, Lucas, de impulsionar esse podcast aqui para que milhares de pessoas possam assistir, possam ver e possam mudar a sua percepção de pensamento. Então, para você jovem que vai assistir esse podcast, saiba de uma coisa. Escolha em um período da tua vida deixar o virtual de lado e se conectar em ambientes que tenham pessoas reais, que você possa sentir o calor humano. E aprenda, evolua, se transforme, se permita a essa transformação de dentro para fora. Porque no momento que vier o caos,
não será o celular, não será as redes sociais. Você vai precisar de pessoas. Por mais que eu acredito piamente de que a cura está dentro de nós, mas quando a motivação em nós ela está adormecida, amortizada, nós precisamos de um ser humano com palavras de ativação para ativar essa motivação dentro de nós e fazer com que a gente continue. Então, se serve como conselho isso, eu falo para o jovem hoje, em algum momento da vida, dar um pequeno espaço. Coloque como novo hábito. Eu vou 1 hora por dia, eu preciso ter contato com humanos, sem rede social, sem o virtual, sem o celular. Porque no momento que você precisar, você vai ter humanos ali para te ajudar a sair desse caos, sair desse buraco negro. Que hoje a gente conhece, que é muito claro, né? Depressão, ansiedade e a autoestima. Lelei, tudo isso que você pontuou, eu acredito que serve para o jovem, serve principalmente para uma questão dessa nova geração, mas ela também reflete e se aplica numa geração que é muito mais próxima da nossa, que aí vem também a questão de treinamentos e de suporte, novamente, de mentorias para empresários, porque às vezes coisas que não foram saradas no passado refletem em negócios, refletem na vida pessoal, refletem de várias formas. E aí entra um outro processo, que é o processo que o Lelei hoje tem, no sentido de ajudar outros empresários, outras empresas a entender do jogo de vendas, vamos dizer dessa forma. Não é um jogo, mas Sim. dentro desse mercado de vendas e posicionamento dessas empresas com as suas vendas. Você construiu isso dentro do multinível, você colocou isso e depois levou para Impacto Case também essas estratégias, e também chega no ponto de olhar e falar assim, poxa, esse perfil de empresário, esse perfil, eu consigo trazer resultado de verdade para ele, mas entendendo o que aconteceu para trás. Certo. E aí isso vira. Legal. Que quando você faz as ações sociais para os jovens, mas você trabalha com os empresários numa posição de mentorar essas pessoas para que elas possam ter uma melhor performance. Legal. E aí, novamente, as minhas perguntas elas vão muito brincando um pouco com isso, né? Que o pessoal tem um meme que roda do Pablo, começa pelo como. Aqui as perguntas são como, pro Vanderlei, esse aspecto de transformação, de realização em cima da transformação. O que eu quero dizer com isso? É você olhar para o empresário que a garrafa dele está vazia e você chegou lá, identificou o que precisava ser feito junto com ele, e quando sair, as garrafas estão cheias. Tem a questão que a gente sabe que é uma questão financeira, mas como que a realização do Vanderlei quanto a poder ajudar a encher essa garrafa? Legal. O como, né? A realização, como é essa realização? Certo. É através dos quens. É através dos quens que você busca e do quem que você realmente se identifica. Então, tudo eu vejo como um partido de identidade. Quem eu sou. Legal? A partir do momento que eu sei quem eu sou e a quem eu pertenço, fica mais fácil eu direcionar as outras etapas do caminho. Quando eu falo de identidade, eu falo de transformação pessoal. Eu falo de desenvolvimento pessoal. É impossível essa garrafa estar vazia, apesar que está um pouco aqui ainda, já vou terminar de beber essa água. Ela estar vazia e eu simplesmente, de uma forma mágica, ela encher. Não. Preciso gerar primeiramente uma transformação em mim, para que eu esteja consciente da minha identidade, de quem eu sou, o que eu quero, onde eu vou chegar e assim por diante, para depois eu começar a transformar outras pessoas. Então, em um cenário de mentoria ou consultoria empresarial, sempre o quem é a pessoa, é o principal, o cabeça da empresa, o dono da empresa, o gestor, o líder. Sempre o trabalho começa nele.
para depois nós identificarmos como que está o processo dele com a equipe. Dele com um colaborador só ou dele com uma equipe entre várias pessoas. Aí fica fácil. Porque a liderança ela arrasta pelo exemplo. E isso é uma grande verdade. Posso dizer aqui, fazer uma comparação. Jesus Cristo ele se manifestou aos 30 anos de idade, como o Messias. Só que ele já fazia negócios com Pedro, com João, com Tiago. Ele não escolheu porque simplesmente ele quis escolher ali os 12. Não. Ele já conhecia a índole de cada um. Porque durante esses anos de negócios, porque ele era carpinteiro, então ele fazia negócios, ele falava com pessoas. Ele já conhecia a índole de cada um dentro dos negócios. E aonde que geralmente o caráter de uma pessoa se corrompe? No poder, nos negócios, no dinheiro. Então, ele já conhecia essas pessoas. Então, quando ele se apresenta, ele já tinha também um legado, porque essas pessoas já em algum momento já havia feito negócios com ele também. Já teve o contato. Então, é diferente uma pessoa que eu nunca vi virar para mim e falar, Vanderlei, vamos comigo ali nessa trajetória? Do que você, Lucas, que eu conheço, já acessei sua casa por diversas vezes, né? Virar para mim e falar, Vanderlei, vamos comigo ali? Qual que é o lado que eu vou me identificar com mais poder de credibilidade, confiança? É o seu. Então, Jesus ele já fazia negócios, ele já conhecia. Então, trazendo isso para o mundo empresarial, o que eu quero dizer? Muitos donos de empresa, muitos líderes, muitos gestores não conseguem ter um resultado exponencial, agradável, favorável, legal, porque eles não conhecem as pessoas que estão dentro da empresa dele. E as pessoas que estão dentro da empresa dele também não o conhecem. Nunca fizeram os negócios juntos, estão trabalhando na mesma empresa, estão trabalhando, defendendo o mesmo projeto, mas nunca fizeram negócios junto. Então, esse trabalho de mentoria e de consultoria, eu vou muito para o lado do desenvolvimento humano, que eu tenho certeza, tudo começa na identidade, desenvolvimento humano. Então, quando essa pessoa consegue se identificar, se posicionar e saber quem ela é, quais são os direcionamentos que ela precisa ter numa conduta empresarial, aí nós começamos a fazer o quê? As conexões. Vamos pegar os cabos que estão desconectados. Não é simplesmente pegar um documento curricular e falar, nossa, que legal. Você está contratado. Vamos fazer conexão agora. Conexão é diária, é a todo momento. É a toda hora. Por que muitas pessoas falam, mas eu oro e Deus não me escuta? Qual foi o seu momento de conexão? Qual foi o seu momento de intimidade? Por que a mãe conhece a voz do filho e o pai não? Se colocar a tua filha, você é pai de uma linda menina, eu sei disso, mas vamos voltar a tempos atrás que ela ainda era uma criancinha indefesa. Hoje já está uma moça, com certeza. No meio de uma multidão, ela grita junto com outras crianças. Você, pai, não ia conhecer a voz dela, eu tenho certeza. Assim como eu também. Mas a mãe conhece. Porque existiu um momento de 9 meses de conexão, de intimidade. Deus ele só ouve a voz daquele que ele sabe que é íntimo. Ele conhece a voz de quem é íntimo, de quem está conectado. Se estiver desconectado, você pode gritar, ele não vai. Ele não vai identificar a tua voz, óbvio. Nossa, mas Deus ele sabe de tudo, claro que é, onipotente, onisciente, onipresente. Mas vamos pela lógica, pela afinidade. Samuel não conhecia a voz de Deus. E Deus chamou ele por algumas vezes na madrugada. Só que Eli já conhecia. Samuel acorda assustado, Eli, tem alguém me chamando, eu não sei quem está me chamando. Eli já sabia, porque Eli já conhecia a voz de Deus. Então o que eu quero dizer com isso? Para o mundo empresarial. Qual é a conexão que você tem direta com o teu colaborador? Ele é só um contratado teu ou vocês fazem negócios junto? Existe uma conexão entre você e ele? Existe um laço de intimidade, respeitosamente falando? Se existir, flui. Mas se não existir, aonde que entra? Entra o Vanderlei, mentor, palestrante, coach, para ser contratado para dar uma consultoria, uma mentoria individual em grupo e fazer essa conexão, fazer com que você conheça a tua identidade, falar, caramba, esse cara sou eu, claro que é, tá 30 anos com você, tá 20, 40, 60 anos com você, e você não conhecia esse cara, estava dentro de você. Você entendeu?
Então, é esse tipo de trabalho. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas dentro do contexto que eu enxerguei, a fala é essa. E, não, na verdade, ela é uma resposta que complementa a minha pergunta, porque, na verdade, ia além da realização, do feito, é como. Então, você já explicou como você, inclusive, faz, pegando pela pessoa. Não é pelo sentido de olhar, ah, não, eu vou levantar a empresa. Não, eu vou levantar as pessoas da empresa. Então, Levantando as pessoas, é obviamente. lógico, o O que resultado. dinheiro é? Dinheiro é energia. Sim. Não, mas você traz para a perspectiva, foi o que eu comentei. Você trouxe a resposta com um complemento da próxima Que bom. pergunta. E, e assim, Vanderlei, a gente está encaminhando aqui para um pouquinho mais próximo do final. Eu costumo dizer para as pessoas que aqui é a hora que a gente começa a pensar um pouquinho no sentido que nada clichê, nada no sentido de, poxa, o que eu gosto. Não. O que o Vanderlei almeja, o que o Vanderlei já alcançou. Quando o Vanderlei olhar para trás e saber que aquele é o último suspiro e falar assim, o meu legado foi o que eu imaginava deixar. O que o Lelei imagina deixar de legado? Bom, olhando para mim hoje, minha maior realização, a vida. Hoje eu sei o valor da vida. Pô, cara, que podcast que me trouxe emoções. Mas Onde eu descobri o valor da vida? Há exatos quase 2 anos atrás, dentro de Barretos com a minha sogra. Lá eu vi criança de colo, entrando com catéteres, com mangueirinhas penduradas no corpo, carequinha, no colo de pais que não estavam chorando, estavam rindo, estavam felizes. Acredito eu que eles estavam entendendo aquele processo. Outros poderiam reclamar, murmurar. Vou falar uma coisa para vocês que estão assistindo aqui. Toda a energia que você gasta murmurando, reclamando, pega essa energia agora. Agora que você está assistindo esse podcast aqui, faz de conta que nós estamos frente a frente. Pega toda essa energia que você gasta para murmurar, para reclamar, concentra ela e converte ela em combustível para você ir, avançar atrás das tuas realizações, atrás daquilo que já é o sim de Deus para você. Vai, levanta da cadeira. E dentro de Barretos, Lucas, eu aprendi o valor da vida, cara. Quanta coisa que eu vi lá em 90 dias, irmão. Quanta coisa. Quantas pessoas que eu vi morrer do meu lado. Caramba. À noite estava com vida, no outro dia não estava mais respirando. E aí nisso eu tinha que trabalhar a mentalidade psicológica da minha sogra, porque ela viu essas pessoas com vida do lado dela, no outro dia morreu com a doença que ela também estava. Então, a minha maior realização hoje, Lucas, é saber o valor da vida. Minha segunda realização, ter uma família. Ter uma esposa com saúde, uma pessoa que me ajuda, que no momento que eu estou nessas estradas da vida, me conectando com pessoas, trabalhando, labutando por aí, ela está defendendo o governo do lar. Então, sou muito grato à vida dela. E o valor de ser pai, que isso é muito ímpar, né? Agora, vamos dizer que eu estou nos minutos finais da minha vida e olho para trás a toda a minha trajetória e o que eu deixei como legado. Transbordo, transformação de pessoas. Deus me deu a dádiva de construir e me transformar dentro do caos. E esse caos eu peguei ele e converti em coisas boas para transformar a vida de outras pessoas. Então, o legado que eu quero deixar aqui, nesta terra, e eu estou de uma forma avassaladora, com um coração muito genuíno, muito feliz e em paz, fazendo todos os dias, é me conectar com pessoas, para que essas pessoas possam entender que ainda não é o momento, não é o fim, não acabou, tem chance. Não precisa pensar em tirar a vida, até porque eu passei por essa situação de querer tirar a minha própria vida e eu tive uma interrupção de Deus.
para não deixar que isso acontecesse. Então, o legado que eu quero deixar e que eu já venho construindo é transformação de vidas. Que as pessoas possam ouvir falar do meu nome e falar, poxa, aquele cara um dia numa padaria, aquele cara um dia num restaurante, ele me falou uma palavra que virou o sentido da minha vida. Aquele cara que simplesmente bateu palma e falou alguma coisa, eu estava prestes a tirar a minha vida e simplesmente essa energia negativa do mal saiu de dentro de mim e foi embora. É essa coisa, é esse legado que eu quero deixar. As pessoas passarem diante ali da minha urna, eu não sei como que eu vou morrer, sei lá se vai ter urna ou não, a gente não sabe, mas as pessoas possam passar a olhar e saber que em algum momento a minha história de superação converteu e transformou a história de alguém. É esse legado que eu quero deixar. O dinheiro ele vai acabar, o dinheiro a gente agora tem, daqui a pouco a gente não tem, tá tudo bem. O carrão vai embora, vem um carro mais simples, depois você tá de bicicleta, mas o legado não. O legado é para sempre, mano. Davi construiu um legado. E já tem quantos mil anos que a gente fala da história dele. Jesus, que é o meu modelo ímpar, há quantos milhares de anos que ele já passou por aqui, até hoje a gente continua tendo ele como exemplo vivo em tudo. Em tudo. Então o que eu quero construir, mano? Legado. E eu já estou no caminho. Incrível. Wanderley, eu quero muito te agradecer por esse papo, agradecer por essa abertura. É muito bacana quando a gente entende que o que a gente está fazendo é dar essa voz, essa possibilidade, que a gente possa compartilhar das nossas histórias, dos nossos momentos, que a gente possa atingir pessoas contando. E aqui é uma coisa muito engraçada que a gente sempre pensa nisso. A ideia não é que a gente, eu vou fazer uma ativação, vou fazer isso. Não, eu vou contar a minha história. E a minha história, ela é tão forte e tão poderosa que olhar e eu poder conversar sobre ela, ela consegue atingir e trazer essas transformações. Então, muitíssimo obrigado, gratidão imensa por essa oportunidade, por esse papo. Vou te pedir agora um grande favor para você apresentar suas redes sociais, deixar onde as pessoas encontram um pouco mais do Wanderley. Vai estar na descrição do vídeo. Legal. Mas você apresentar um pouquinho aí para a gente poder, como a gente encontra, como a gente encontra mais material do Wanderley, para as pessoas poderem conseguir no digital ter essa possibilidade desse momento com o Wanderley. Legal. Bom, vamos lá. Nas redes sociais, Instagram, né? Wanderley Amâncio com 2 i. @Wanderley Amâncio com 2 i. Vai me achar por lá, vai ver alguns conteúdos que eu já estou agregando, né? Impulsionado por você também, porque você me deu esse start, esse empurrão, né? Sou muito grato a isso. Aí pelo Instagram vocês já vão ter uma boa percepção de como que é o meu dia a dia, os insights que vem, que eu coloco em Reels. E uma coisa eu falo para vocês, não deixe de acreditar em você. Só isso. Se você passar a acreditar em você, tudo vai começar a acontecer. Aquilo que você deseja, se visualize lá. Se você conseguir visualizar aonde você quer chegar, é porque você com certeza já tem o sim de Deus. E isso é o suficiente. Acredite em você e já visualize você no cenário de onde você quer chegar. E esteja disposto a viver o processo. Deus nunca vai colocar a gente num deserto para que a gente só se lamente pelas dores. Não. É lá dentro que Ele quer encontrar com a gente para trazer a boa mensagem do conforto. É lá dentro que Ele quer trazer a boa mensagem do desfrute. É lá dentro. Então, não deixe de acreditar em você, não. Acredite em você. Por que o Wanderley vem vencendo todas essas etapas? Primeiro, misericórdia de Deus e bondade dele. Segundo, porque eu sempre acreditei em mim. Então, ao invés de você passar e depositar suas energias acreditando em pessoas, passe a partir de agora a acreditar mais em você. Você tem um potencial para crescer, para evoluir, para chegar onde você quiser. Wanderley, novamente, gratidão, que Deus te abençoe. Amém. Essa nossa possibilidade. Eu queria agradecer a todos vocês que nos assistiram, pedir para que você se inscreva no canal, para que você curta, compartilha com o máximo de pessoas para a gente poder conseguir entender que o que a gente está fazendo é relevante e está realmente trazendo algo. A gente, internamente, a gente brinca que a gente não imaginava que
tomaria a proporção que está tomando o podcast na velocidade que está tomando. É a nossa... Hoje é dia 26. Faz 6 dias que a gente começou o projeto. Uau. A gente já está tendo possibilidades muito grandes de poder levar essas mensagens, de a gente poder conseguir fazer isso acontecer. Então, gente, deixa aqui pra gente, fala pra gente o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de ver aqui também, porque a gente acha que ouvir é importantíssimo para quem fala, é ouvir. Então, não deixe de se inscrever, de curtir, e muito obrigado pela companhia e até mais!